Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, amém? Nesta noite, nós vemos, na presença de Deus, falar sobre o versículo da Bíblia, o versículo e Deus sempre possa estar abençoando a nossa vida, e é um ensinamento para a gente também. E através desse versículo, meus irmãos, eu vou estar contando o testemunho de um irmão, e ele passou por essa situação através desse versículo, e Deus abençoou muito a vida dele, amém? Em Jeremias capítulo 23, meus irmãos, da palavra do Senhor, quem tiver a sua Bíblia e puder abrir em Jeremias 23, puder estar lendo com a gente, eu creio que Deus vai estar abençoando cada vez mais, amém? Bom, esse versículo, irmão, da palavra do Senhor foi através de um testemunho do irmão, e ele passou por uma situação e Deus abençoou a vida dele, né? E nesse versículo influi muito aos pastores da casa do Senhor. Eles só falam que são pastores só pelo nome, mas não está firme na presença de Deus, amém? Vamos ler esse versículo, Jeremias 23. Ai dos pastores, e destrói, e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores e meus irmãos, acerca dos pastores e apacentam o meu povo, vos dispersastes as minhas ovelhas, e as fugentastes, e não vos visitastes. Eis, e visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores, e apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltarás, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, esta palavra eu venho trazer para vocês em Jeremias 23, fala sobre o testemunho desse irmão, né? E ele estava firme na presença de Deus, e era um obreiro abençoado, era um servo de Deus abençoado, sempre firme, sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre louvando a Ele de todo o coração. Mas só, meus irmãos, e teve um pastor e tentou acabar com a vida desse obreiro, desse servo de Deus. E por que, meus irmãos, ele tentou acabar a vida dele? Foi quando ele começou a estudar e quis terminar os seus estudos e começou a trabalhar, meus irmãos. Então, a ira desse pastor começou através disso, porque quando o irmão não estava trabalhando,
ele estava na casa de Deus, estava servindo a Deus, mas esse irmão, ele não saiu da presença de Deus. Ele começou a estudar, ele começou a trabalhar, e assim que ele começou a estudar, meus irmãos, começou a trabalhar, ele foi e sentou com o pastor e foi conversar, explicar ao pastor, falar para o pastor, e só dava tempo dele participar do culto uma vez, e só dava tempo dele ajudar uma vez, e depois ele ia trabalhar e ir para a escola. Mas só, meus irmãos, e Deus possa estar abençoando muito a vida dele, e através disso ele passou por muita luta, passou por muita batalha, e o demônio usou a boca do pastor para poder expulsar ele da casa de Deus, para poder expulsar ele da presença do Senhor Jesus Cristo. E ele vendo isso, e ele tentou expulsar ele não deixou a fé abalar, meus irmãos. Mesmo ele expulso da casa do Senhor, mesmo ele expulso do cargo dele como obreiro abençoado, ele não deixou de adorar a Deus. E através, meus irmãos, dele ser expulso, Deus abençoou mais a vida dele, e teve uns tempos, e ele se enfraqueceu, e ele sentiu falta, da palavra, do evangelho, e ele sentiu falta do alimento, e é a nossa palavra de Deus, E foi na onde, meus irmãos, no começo de quando ele foi expulso, ele ficou muito irado, porque ele era servo de Deus abençoado, não iria sair da presença de Deus, e o demônio usou o pastor para poder tentar tirar ele da presença de Deus. E ele começou a ficar irado, ele guardou mágoa do pastor, guardou rancor do pastor nessa época. Ele voltou pouco aí para cima do pastor, poder bater no pastor. Mas só Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é e sempre será um Deus grande, abençoado. Ele perdoou, fez ele abrir, meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia. E assim, meus irmãos, quando ele abriu a Bíblia, Deus mostrou a ele, a esse capítulo de Jeremias 23, e ai dos pastores, e dispersam as ovelhas do pasto dele, e a ira de Deus irá cair sobre ele. Então, meus irmãos, quando ele abriu esse versículo da palavra, e quando ele leu esse versículo, ele foi muito bem abençoado, e ele se reavivou mais na presença de Deus. Deus mostrou a ele uma outra casa dele, uma outra igreja, muito abençoada. Deus mostrou a ele um outro pastor, e é um servo dele, e é muito abençoado. É um grande homem na fé, um grande homem cheio da unção do Espírito Santo de Deus. E Deus mostrando para ele, meus irmãos, ele começou a se reavivar mais, ele começou a buscar mais, ele começou a aprender mais da palavra de Deus. E no primeiro dia, meus irmãos, quando ele pisou os pés nessa nova igreja, e Deus falou para ele,
Ele estava, meus irmãos, de bermuda, de camiseta, de boné e estava de chinelo. E nisso, Deus falou para ele no serviço. E foi num sítio, mas bem longe da casa do Senhor, bem longe da igreja um pouquinho. E ele vindo desse sítio, meus irmãos, no horário da noite, era umas 5:30, 6 horas da noite, ele estava vindo desse sítio. Mas e Deus bradou no coração dele, através do louvor, e Deus pegou e falou com ele: meu servo, eu sempre estarei contigo, eu sempre vou estar contigo, e você vai na primeira casa e você vê, assim que você entrar na cidade, você vai na primeira casa e você vê. Amém, meus irmãos? E quando ele chegou na cidade, junto com o patrão dele, junto com uma colega dele, o patrão dele, meus irmãos, sempre deixava ele na casa dele, tudo. Mas só quando Deus bradou no coração dele, ele virou para o patrão e falou assim: patrão, você não vai me deixar em casa não, você vai me deixar na igreja, porque eu não vou abandonar o cajado que Deus me deu. Você vai deixar eu na igreja. Não importa se eu estou de chinelo, não importa se eu estou de camiseta, não importa se eu estou nem de boné, se eu estou com mochila nas costas, não importa. Você vai me deixar na igreja. Então, meus irmãos, o patrão dele pegou, deixou ele na igreja e tudo. Ele entrou de bermuda, de chinelo, de boné, com mochila nas costas, entrou na igreja. E assim que ele entrou na igreja, meus irmãos, e ele ouviu uma palavra abençoada também, e fortaleceu muito a ele, ele foi buscando mais e mais, foi se fortalecendo mais e mais. E através dessa primeira palavra que Deus mostrou para ele, meus irmãos, foi uma palavra para ele poder se fortalecer mais, e para ele poder saber, e o único que ele pode confiar é em Deus, e Ele sim é o nosso pastor. Então, assim ele ouviu essas palavras, ele chegou até a mim e falou, e tinha ouvido essa palavra foi uma bênção para a vida dele. Então, meus irmãos, eu vou ler mais uma vez essa palavra para acabar de completar o testemunho dele. Amém? Jeremias 23. Ai dos pastores que se destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz ó Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vos dispersastes as minhas ovelhas, e as refugiastes, e não as não as visitastes, eis. E visitarei sobre vós a maldade. Deus falou, irmão, nessa parte para ele. E visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde a estiver, afugentando, e as farei voltar aos seus pastores.
as farei voltar aos seus apressos, e frutificarão e se multiplicarão, meus irmãos. Então, ele lendo essa palavra, foi fortalecendo mais a vida dele. E no último versículo da palavra, que Deus terminou de falar com ele, ele recebeu a bênção. E foi: e levantarei sobre eles pastores, e apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, nenhuma delas faltarás, diz o Senhor. Então, através dessa palavra, Deus foi abençoando a vida dele. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos fazer uma oração para Deus estar abençoando a sua vida. E eu creio que esta palavra possa estar abençoando a vida de vocês também. Eu creio que nesse mundo, até mesmo vocês que for ver esse canal do YouTube, eu sei que muitos de vocês estão passando por essa luta, estão passando por essa batalha, estão precisando dessa palavra para poder fortalecer vocês. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, meu Deus. Esta palavra, meu Senhor Jesus, venha, meu Pai, abençoar a vida dos teus servos, meu Deus. O Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, estar abençoando, meu Pai, a vida do meu Pai, dos teus servos, meu Pai, através dessa palavra, meu Deus. Essa palavra, meu Pai, venha ser, meu Pai, um espelho, meu Pai, para eles, meu Pai, que já passaram por essas lutas, meu Pai, por essa dificuldade, meu Deus. Como o teu servo passou, meu Pai, por essa luta, por essa dificuldade, Senhor. O Senhor, meu Deus, possa estar abençoando, meu Pai, a vida do teu povo, meu Deus. E a unção, meu Pai, do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, possa estar descendo sobre a vida deles, meu Pai. E todo mal, Senhor, que estiver tentando atrapalhar a vida deles, e tudo aquilo que estiver tentando atrapalhar os caminhos deles, meu Pai, e venha a ser arrancado, e a presença do Senhor Jesus Cristo possa estar reinando sobre a vida deles. Amém, meus irmãos? E Deus abençoa. Uma boa noite, fica na paz. Jesus te ama e nós também te amamos. Amém? Um beijo no coração. Compartilha esse vídeo, curte, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para que o YouTube possa estar mandando sempre vídeos novos para vocês. Vocês quiserem deixar o seu comentário para poder a gente estarmos orando por vocês. Eu creio que Deus vai estar abençoando a vida de todos vocês. Amém? Fica na paz. Deus abençoa.